Pessoal, antes eu queria falar de um produtinho muito bacana com vocês, que é o patrocinador desse vídeo aqui, que é a Zyro, uma plataforma de criação de sites. A gente sabe que é super importante ter uma presença online, né? Seja você tendo o seu portfólio, expondo o seu trabalho, seja você tendo um site para sua empresa, onde você quer ter ali uma maneira fácil de os seus clientes entrarem em contato, seja você querendo botar uma lojinha online. Quando eles entrarem em contato comigo para anunciar aqui no canal, eu pensei justamente o quanto de pessoas que às vezes quer ter um site, mas não tem noção de design, ou não sabe mexer com código, ou não sabe nem por onde começar. Então eu falei, cara, isso pode ser um produto muito bacana para apresentar para vocês. Então quando você vem aqui na Zyro, você rapidamente já consegue criar a tua conta e a partir daí só clicar em começar e já aparece um monte de opção de template para você usar para o seu site. Então você quer ter o teu portfólio, você vem aqui na abinha de portfólio e você vai ter várias opções. E aí quando você vê um modelo que você já gostou, só clicar em prévia e aí você já consegue ter uma ideia de como ele vai ficar no ar, né? E ainda assim simular como é que ficaria numa tela de tablet, como é que ficaria numa tela de smartphone, muito facilmente. Você encontra opções aqui se você quiser ter o site da tua empresa no ar, então é um design diferente, são funcionalidades diferentes. Se tem a opção de loja virtual, são opções diferentes também. Uma vez que você já decidiu no template que você quer, é só clicar em começar a criar. Então ele é bem intuitivo, é só você clicar no componente para mudar as informações, você consegue fazer drag and drop, né, arrastar para um lado e mover as informações do jeito que você quiser. Para quem quer botar uma loja online, você tem a opção de gerenciamento de estoque, de cálculo de imposto, você tem como cadastrar cupons de desconto, você tem formas de pagamento, e ainda opções para você vender dentro da Amazon, do Instagram, do Facebook, gerenciar tudo através da Zyro, entendeu? E o melhor de tudo é que o preço dos caras é beira o ridículo, assim, perto de outras similares online, sabe? Você entra aqui no perfil da Zyro, tem um link aqui na descrição, né? zyro.tech/Ricardo Rente. Cria o teu perfil, começa a brincar um pouquinho, começa a montar o teu site, vê o que você acha, e na hora que você quiser publicar, é só usar o cupom de desconto Ricardo Rente para ser aplicado ainda 30% de desconto em cima do valor total. Então assim, cara, fica quase de graça para você. Então de novo, vai no link aqui na descrição, zyro.tech/Ricardo Rente e usa o cupom de desconto Ricardo Rente para você finalmente colocar o seu site no ar e ter a sua presença online. Então, Zyro, muito obrigado por patrocinar aqui o canal. Olha aí, gente, finalmente chegou o dia pra falar de The Office nesse canal. Já tô prometendo há tanto tempo. The Office é uma das minhas séries favoritas do coração. Eu fui começar a assistir tarde, né? A série acaba em 2013 e eu fui começar a assistir só em 2017. E, cara, dominou total. Eu acho uma das grandes obras da televisão pela brincadeira, não só de ser uma série de comédia, mas a brincadeira da coisa do documentário, dela saber fazer rir com a coisa nonsense, com aquele humor que a gente se relaciona no ambiente de trabalho, mas de saber emocionar também, de criar personagens que não são só tão engraçados por quem eles são, pela personalidade dele, pelas situações que eles vivem, mas também que conseguem emocionar a gente, sabe? Que a gente faz a gente chorar. Tá sempre rolando aqui em casa, na televisão, tá sempre aqui na Netflix. E eu já tô triste, porque a série vai sair da Netflix aqui no Canadá no final do ano, porque em 2021 ela vai pro serviço de streaming da NBC. E eu não sei o que vai ser da minha vida, cara. Eu já tô aqui. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Então, pois bem, esse vídeo aqui é uma promessa que eu tô cumprindo de continuar uma série que eu comecei lá em 2018, quando eu fiz os 10 melhores episódios de Breaking Bad. Eu sofri muito pra montar essa lista e eu não consegui fechar em 10 episódios, porque tem muitos episódios incríveis, então vão ser os 20 melhores episódios de The Office, e ainda tem menção honrosa também. Enfim, faz o que eu quiser nesse canal aqui também, eu crio as regras, né? My car, my rules. Se é a sua primeira vez aqui no canal, cara, eu detesto esse negócio de ficar falando, lembrando pra se inscrever, é um saco, sabe? Na boa. Você tem 20 anos de curso, você já, né, YouTube, você já sabe o que fazer se você gostou do canal. Você se inscreve, aperta o sininho. E todo canal fala isso, eu tenho que ficar falando também? Você já sabe o que fazer, né? Se você gostou, se inscreve, aperta o sininho. Se você não gostou, isso aí, faz o que você quiser, na boa. Ok, beleza? Recado dado, vamos lá que tem 20 filmes. Porra, 20 episódios. Caraca, como tá calor, eu fico igual um retardado, não consigo falar. Como tá calor. Então, beleza? Recado dado, vamos lá, que tem 20 episódios pra falar, esse vídeo já tá longo demais. We're like friends. I am Chandler and Joey and Pam is Rachel and Dwight is Kramer. Em 20º lugar, vamos com o segundo episódio da segunda temporada, Sexual Harassment.
Real que eu tentei assistir The Office 2 vezes. A primeira, eu parei na primeira temporada, porque eu não gostei, não achei graça nenhuma, porque ela ainda tava seguindo muito a vibe da série inglesa, o Michael ainda era muito inspirado pelo David Brent, eu falo mais sobre isso aqui à frente. E aí eu só fui pegar mesmo na segunda temporada. Eu acho que esse episódio deveria ter sido o primeiro da segunda temporada, porque o primeiro, que é o Dundies, que também é um episódio excelente, eu acho que ele só tem graça depois que você viu a série toda, que você já conhece os personagens, entendeu? Que você tem uma relação com eles, eu acho que funciona melhor. Você tem a introdução do personagem do Todd Packer e o Michael tem que passar por um treinamento sobre assédio sexual, porque tem um caso desse na empresa e eles não querem que aconteça de novo. E o Todd Packer, que já tinha trabalhado com o Steve Carell, né? O ator já tinha trabalhado com ele lá no Anchorman. E é engraçado que ele chega assim, nossa, vem cá, vamos lá que eu vou te contar. Você não sabe a história? Vem cá que eu vou te contar a história. Well, to be fair, blondes, brunettes, you know, there are a lot of dumb people out there. Right. They are women, right? Eu amo um trecho do episódio quando o Toby tá dando lá uma explicação sobre assédio sexual e o Michael traz uma boneca inflável e ele quer simular que a boneca inflável é a companheira da Pam e ele tá tipo assim, Pam, aí corta brusco. Okay, use the doll. Pam. Pam. Então eu gosto muito que isso mostra como a série brinca com essa coisa de montagem também, a linguagem de câmera pra fazer humor, não o humor ali na cara, com risada de fundo, sabe? O sexual harassment é o que fundamenta o bordão mais clássico de todos, que é o That's what she said! A, that's what she said. 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 That's what he said. Right, guys? Because of gay? That's what she said. That's what she said. That's what she said. But from here on out, we can only discuss work-associated things. And you can consider this my retirement from comedy. And in the future, if I want to say something funny or witty or do an impression, I will no longer ever do any of those things. Does that include that's what she said? Yes. Wow, that is really hard. You really think you can go all day long? Well, you always left me satisfied and smiling, so... That's what she said. Come on. Just the one. Just one joke? Okay. Well, if it's just gonna be one, I will think of a different joke. Em 19º lugar, vamos pro 7º episódio da segunda temporada, The Client. Esse episódio que faz a grande ruptura entre o Michael Scott e o David Brent, né? Porque o David Brent era um personagem bem escrotão e ele queria sempre sair ali por cima da carne seca, sempre se dar bem. E ele era um cara super egoísta, escrotão e tal. E eles viram que na série inglesa, né, o The Office durou por 13 episódios. E não teria como fazer uma versão americana que durasse tanto tempo assim com um personagem tão escroto. E outra coisa que foi muito importante era que o Michael Scott tinha que ser de alguma forma bom no que ele faz. Porque só assim ia convencer o público de que justificaria ele ter continuado na empresa e não ter sido demitido tanto tempo atrás. Foi esse o fato que transformou ele no manager, porque ele era um bom vendedor. Então nesse episódio aqui eles vão ter uma reunião com um cliente muito importante, ele tem toda a relação dele com a Jenny, né, que ela acabou... Primeira piada de que ela acabou de se separar e ele quer discutir o bagulho no meio da reunião. Jen, what happened? Michael. Is Cool dead? E logo de cara a Jen já vai botar tudo a perder, porque ela já vai focar no assunto e ele não, ele quer desviar no assunto e vamos brincar. Peraí, não, que eu tenho uma piada, que eu ouvi uma piada muito boa. Você quer ouvir uma piada? Vamos lá. Oh my God, that's funny. Até na hora que ele vai, baby back ribs, I want my baby back, baby back. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back, baby back, baby back. I want my Baby back rib. E no final, quando ele consegue quebrar a guarda do cara e ganhar a confiança do maluco, ele consegue fazer a venda que gera uma grande admiração na Jen, que acaba, né, tem o caso ali que eles começam a se pegar no estacionamento, que vai gerar, né, uma trama por várias temporadas. Então é um episódio muito, muito engraçado. E é nesse episódio também que eles descobrem o roteiro que ele tava escrevendo do Threat Level Midnight, que vai só ter complemento lá na 7ª temporada. Excelente episódio. I never really thought about death until Princess Diana died. That was the saddest funeral ever. That and my sister's. 18º lugar, vamos do episódio 19 da segunda temporada, Michael's Birthday.
Essa segunda temporada é incrível, só tem episódio bacana. E nesse daqui é legal como eles colocam um outro aspecto da natureza do Michael, né? Porque nesse processo de ajuste do Michael entre a primeira e a segunda temporada, teve o sucesso estrondoso do Virgem de 40 anos, que foi o que, inclusive, garantiu a renovação do The Office, né? Então eles trouxeram o Steve Carell pra ajudar a trazer um pouco da vibe ali do Andy, né? E a inocência pra colocar isso no Michael Scott. Então enquanto o David Brent no original, o objetivo dele era ser famoso, né? E ele queria, né, ter fama e tá ali, sucesso e tal. O objetivo do Michael, ele quer ser querido pelas pessoas que trabalham com ele. Ele quer ter uma família, ele quer ter filho, sabe? Então tem essa vibe meio infantil do Michael, sabe? Essa excitação meio de criança das coisas com ele. E principalmente nesse episódio aqui, que é do aniversário dele, onde ele acha que ele começa falando que todo mundo ali fica excitado, fica louco, e a câmera, o pessoal trabalhando e nem ligando pra nada. Today is my B-Day, and people around here just go crazy for it. I don't know why. E fora que tem toda a parada lá do Kevin, tá esperando o resultado do exame de câncer, se ele tem câncer ou não de pele, né? E que tira o holofote do Michael, né? E, cara, é hilário do momento do episódio, quando ele recebe a ligação e que ele fala que o resultado deu negativo. E o Michael começa... A gente vai superar isso, tá? A gente vai superar isso. E aí ele fala que na comunidade médica, negativo significa bom. No mundo real, seria simplesmente caos. Well, apparently in the medicine community, negative means good, which makes absolutely no sense. In the real world community, that would be chaos. Oh, no, sorry. It's an inside joke. There's this bartender in Stanford who, you know what? You just have to be there. I wish I was. I love inside jokes. Love to be a part of one someday. Em 17º lugar, vamos pro segundo episódio da terceira temporada, The Convention. Enquanto a primeira e a segunda temporada do The Office era tudo bem pobrinho, na terceira a coisa mudou, porque a série já tinha virado um sucesso, então os caras tinham mais dinheiro e dava pra fazer um episódio que era uma convenção, onde eles conseguiram ter lá, né, um espaço no hotel com um monte de marca ali, onde ele vai ter a chance de reencontrar o Gene. Oh, hey, how's it going up there? Have you made any sales yet? O Gene sai da filial de Scranton por causa da Penn, só que o Michael sempre acha que é por causa dele, né? E aí ele discute, não, por que você saiu de lá e foi pra Stanford? Ele, não, porque eu tinha uma promoção, blá, blá, blá. Jim, promoção, melhor oportunidade de trabalho, isso são só palavras, entendeu? O Josh é um chefe melhor do que eu? Ele tem namorada? Porque eu tenho duas. Mas, basicamente, e mais uma vez falando dessa atitude de criança do Michael, a cena que ele fala que ele não vai mais falar com o Gene, pra ele amizade é você falar e tá junto, e pro Gene é outra coisa. Cara, repara, a linguagem corporal do Steve Carell é igual de criança, cara. Ele fica piscando pra não chorar e olhar pra longe. É incrível, o Steve Carell é gênio, mano. E eu morro de rir todas as vezes que eu vejo, quando o Jim chega no quarto dele, que ele fala que vai ter a festa lá o tempo todo e não tem ninguém. Aí tá lá o Girls Gone Wild, uma música toda tosca de boate, e ele tá sozinho com as luzes. Cara, é muito triste, muito, muito, muito triste. No fim, ele só quer uma amizade, cara. Michael, I don't have a lot of experience with vampires, but I have hunted werewolves. I shot one once. But by the time I got to it, it had turned back into my neighbor's dog. Em 16º lugar, vamos com o 16º episódio da terceira temporada, Business School. Nesse episódio aqui, o Ryan convida o Michael pra dar uma palestra lá na faculdade dele de business. E já começa muito engraçado quando ele tá saindo e o Dwight tá ajudando ele. E aí ele chega assim, qual foi o conselho mais inspirador que eu te dei, hein? Don't be an idiot. Changed my life. E tem toda a discussão que permeia a série toda, que é a coisa da Dunder Mifflin ser uma empresa fadada ao fracasso, né? E aí o Michael confronta com isso ali, né? O Ryan detona a Dunder Mifflin, ele fica puto, né? Até parece que ele vai demitir o Ryan em algum momento. E ele fala uma coisa muito bacana, né? Ryan, um bom gerente, não demite pessoas, ele contrata pessoas, ele inspira pessoas. Eu acho maneiro, hein? Tantos chefes que eu já tive soubessem isso aí, hein? Good manager doesn't fire people, he hires people and inspires people. Mas é o mais bacana desse episódio é como a série consegue fazer emocionar também, porque tem toda uma trama da Penn, que ela voltou com o Roy, e ela vai fazer uma exposição, né? Ela simplesmente, quando ela se separa dele, ela se dedica, né, de fato, à coisa dela querer ilustrar, né, que era o sonho dela e tudo mais, e ela vai fazer uma exposição pequenininha, uma coisa comunitária, convida todo mundo, só que aparece o Oscar e o Gil, e os caras ainda falam super mal lá da obra dela, sabe? É muito escroto. E o Roy ainda com zero, cara, com a sensibilidade de um elefante numa loja de cristal, falando, olha... I showed my brother and... No one from work is here? That's pretty cool, huh? Sem noção, né? A sua arte
é a melhor arte de todas as artes. Tipo, meu irmão do céu, cara. E aí o Michael aparece, chama ela de Pam Casso. Sorry I'm late. I had to race across town. Oh, Michael. Wow. E fica tão surpreso com o que ela fez e com o lance dela ter pintado lá o prédio da Dunder Mifflin. E aí que você começa a perceber I'm really proud of you. que a série não é só boa de fazer rir, mas também de fazer a gente se emocionar e se importar com esses personagens. Wikipedia is the best thing ever. Anyone in the world can write anything they want about any subject. So you know you are getting the best possible information. Em 15º lugar, vamos para o episódio 18 da terceira temporada, The Negotiation. Esse episódio já começa com o Roy indo atacar o Jim, porque ele descobre que ele beijou a Pen. E aí tem o Dwight jogando, né, spray de pimenta na cara dele. E é muito bacana ele... For 8 years, I have brought pepper spray into this office to protect myself and my fellow employees. And every day, for 8 years, people have laughed at me. Well, who's laughing now? E aí nesse episódio ele vai ter que negociar com o Daryl, que quer um aumento. E aí o Michael lê na Wikipedia a técnica e ele fica assim, né? Não, você tem que se mostrar superior. Ele fala... Que Michael, eu não consigo ouvir. What I'm saying is that... Cara, ainda ele tá usando o terno de mulher. E aí o Daryl consegue convencer ele de que ele, na verdade, tem que negociar com a Jen, porque o salário dele ele, mesmo sendo um gerente, o salário dele é quase de um cara ali comum, né? E é, mais uma vez, Steve Carell brilhante. As cara que ele faz quando a Jen diz que ele tem que, na verdade, pedir um salário, que ela só pode dar até 12%, mas ela só pode dar 12% de aumento se ele pedir pra 15%. Cara, a transformação na cara dele... Mano, esse maluco é incrível, é incrível. E pra fechar, outra piada que sempre me faz rir é quando o Dwight tá falando sobre o que é o papel do herói, né? Que o Jim quer dar um presente pra ele porque ele salvou a vida dele, ele não aceita, né? You know who the real heroes are? Hero from Heroes. Also Bono. Jan would mostly come by when she was super horny, and Ryan would come by to visit his parents and do laundry. So, are we clear? Vamos lá, 14º lugar, eu vou com o episódio 20 da 5ª temporada, New Boss. Cara, são poucas séries que conseguem ainda surpreender e ser engraçado e ser sólido na 5ª temporada. E nesse New Boss aqui é quando o David Wallace já tá meio puto com o Michael, ele começa a pisar na bola aqui e ali, tem o episódio do Golden Ticket, e aí o David Wallace contrata um novo diretor regional ali, pra ocupar o cargo que era do Ryan, com o Charles, né, vivido pelo Idris Elba. E é muito engraçado, porque o Idris Elba, ele não faz comédia, né, ele não é esse cara engraçadão, ele é o cara durão, tem todo o conflito dele com o Michael, que primeiro o Michael gostou muito do cara, eles tiveram a conexão e depois o cara botou na dele. E quem nunca conheceu alguém assim? Quem nunca teve alguém no trabalho que era super amiguinho, não sei o que, depois o cara quando tinha chance de botar no hotel, ele botava sem dó, né? I'll tell David what he needs to know. Sorry, David wants it this way. Whatever David wants. Okay. E é muito engraçado o Michael tentando negociar com ele. É mais uma vez ele tendo um comportamento de criança. Na hora que ele começa a falar, fica repetindo tudo que o Michael fala, né? How old are you? How old are you? I'm gonna walk away. Okay, so we're on the same page. Great. Okay, Michael. Okay, Michael. No, what seriously. you doing? No, seriously. How old are you? How old are you? Oh, no. E aí ele fala, ok, eu vou pra Nova York, eu vou falar tudo pro Wallace e eu não queria fazer isso por você. Cara, ele forçando o choro, cara, é muito engraçado. You are gonna be through, and I'm sorry. I'm sorry to do that to you. Até no final do episódio que foi surpreendente quando ele chega e pede demissão pro David Wallace. You have no idea how high I can fly. E aí tem toda uma sequência de uns 4 ou 5 episódios de toda essa trama do Michael formar lá a Michael Scott Paper Company, que é excelente. I quit. What? Michael. You have no idea how high I can fly. No, Michael. Why don't you give me all the guns you have? Just get rid of all your guns and give them to me. Great. Yeah, okay. Em 13º lugar, vamos para o episódio 9 da 2ª temporada, Email Surveillance.
Ele descobre que o Jim, então, vai fazer um churrasco na casa dele, e ele não foi convidado. E aí é muito engraçado o episódio inteiro, ele tentando, né, chamar a atenção do Jim, e o Jim finge pro Dwight que, na verdade, vai ser uma festa surpresa pro Michael. E aí a gente tem toda uma sequência do Michael nas aulas de improv, né, nas aulas de improvisação, comédia de improvisação. Tem o personagem do Ken Jeong aqui, que na época não tinha feito, né, não tinha feito ainda estourado lá no Se Beber Não Case. Ele, qual é a coisa mais excitante que acontece em qualquer no filme, nas séries ou na vida real? Alguém tem uma arma. That's why I always start with a gun, because you can't top it. You just can't. Até o momento que ele vai na casa do Jim mesmo assim, e todo mundo fica mega sem graça, ele vai começar a cantar lá Alice in the Stream do Bee Gees, e aí sozinho, e aí tu vê como o Jim é o herói dessa história, ele se levanta e vai lá, tá bom, cara, vamos lá, e começa a cantar com ele, é muito maneiro. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation divided. Fora que esse episódio é o que mostra uma das coisas que eu acho mais bacanas no The Office, que é a linguagem de câmera da série, porque ela é um documentário ali, mas eles tentam imitar como se fosse uma coisa real, como se realmente aquelas pessoas existissem de verdade, né? Então, tanto que os cameramen são a galera que vinha de reality, que tinham filmado Survivor, sabe? Tinha experiência de filmar reality show. Então, nesse episódio, você tem a Pen conversando com a câmera, o cameraman chamando a atenção dela, sabe? Yes! Thank you! E acho que essa é uma das coisas que diferencia o The Office, por exemplo, de uma Modern Family, sabe? Que tem lá os caras filmando aquela família, e você fala assim, quem tá filmando essa galera? Por que o pessoal tá ali, sabe? Não tem muito a linguagem de que tem um cameraman ali por trás daquele pessoal. Não, eles estão simplesmente sendo filmados com a câmera ali na mão, e é isso, sabe? E eu acho meio pobre nesse aspecto. O The Office começa a me cagar pra isso também, mais pras últimas temporadas, mas em boa parte da série, sempre eles considerando onde a câmera vai estar, onde ela tá registrando, onde ela tá capturando. Muito legal. Michael, David Wallace, what is this about dismissing the ad people? Yeah, I'm glad you called. Ryan is being a little bitch again. Come on, Michael. What's up, my brother? Em 12º lugar, o 5º episódio da 4ª temporada, Local Ad. A gente já sabia nesse episódio aqui que o Michael era um cara que gosta de storytelling, né? Ele gosta ali, ele quer ser um diretor, quando ele fez aquele clipe lá do Faces of Scranton com With or Without You do U2. E a grande produtora dele, a Great Scott! Great Scott! Questions? E aí nesse episódio eles vão fazer um comercial pra Dunder Mifflin. Ele começa a ter uma ideia do que eles vão fazer, qual a linguagem, até descobrir que no final a única coisa que ele pode fazer são tipo 2-3 segundos finais. Ele ligando pro David Wallace, o Ryan tá sendo um babaca de novo. Aí o Ryan, eu tô na linha, Michael. Ele, what's up, my brother? E é legal que se fosse uma série normal, o comercial que ele tinha feito ia ter ido pro ar, ele teria convencido todo mundo. Mas não dá. O comercial vai pro ar o que a empresa queria, e eles só exibem depois no bar, e o comercial dele era super bacana, tocando lá Chariots of Fire do Vangelis, que é bem legal, bem legal. Dunder Mifflin. Limitless paper in a paperless world. Out of paper, out of stock. There's friendly faces around the block. Break you loose from the chains. They are causing you pain. Call Michael and Stanley, Jim, Dwight, Creed. Call Andy and Kelly for your business paper needs. Dunder Mifflin, people, persons, paper people. Dunder. The name's Bond. Santa Bond. All of an eggnog shaken, not stirred. E em 11º lugar eu vou no 11º episódio da 7ª temporada, Classic Christmas, parte 1 e parte 2. I'm Bond, Santa Bond. O bacana desse episódio é que tem a expectativa do retorno da Holly, né? Que a gente tinha adorado ela e ela acabou... Depois que o David Wallace descobre que ela estava se relacionando com o Michael, ele manda ela de longe lá pra Nashua, ela começa a namorar o AJ, e aí, né, você fala, pô, essa pessoa era perfeita pro Michael. E tem a expectativa dela voltar e eles ficarem juntos, né? Logo da primeira cena, você vê que os dois se complementam, né? Well, you old bastard. Well, I never thought I'd see your face around these parts, you old bastard. Well, I did show my face around these parts, you old bastard. Eu morro de quando ela tá botando as coisas na mesa, e aí ele pega o boneco do Toy Story, e ela, o AJ me deu. Ele fala, entendi, ainda tá muito cedo. Entendi. Ela olha pra câmera assim, o que tá acontecendo? Aí eles estão falando do Toy Story, ele fala que, sabe quem é pra mim o meu personagem favorito do Toy Story? A mãe do Andy. Because without Andy's mom, there's no plot, and without any plot, there is no movie. That is a really good point. E quando ele percebe que, na verdade, ela ainda tá com o cara, né? A expressão dele muda e ele fica quieto aí. Yeah, Randy Newman's the best.
Randy Newman que faz a música, né? Amigo, estou aqui do Toy Story, né? Nesse episódio ainda tem toda a trama do Jim com o Dwight lá, um tacando bolinha de neve no outro. Para a cena final do Jim saindo no estacionamento com um monte de boneco de neve. Aí tá o Dwight lá no alto do prédio com a fumaça vermelha atrás dele e ele fala, né? In the end, the greatest snowball isn't a snowball at all. It's fear. Merry Christmas. E aí a transformação da cara da Jenna Fischer e do Steve Carell, olha, cara, os dois são geniais. É muito engraçado no final da cena da câmera só filmando o telefone ali. Please don't send Dwight. Aí o Dwight vai lá, corta a cara da máscara do boneco, coloca no rosto e ele fica assim, né? Clarice.